Primeiro dia de trabalho, a pessoa aqui arrumou a maior confusão, porque não concordava com muitas coisas. Conclusão, fui mandada embora. Hoje eu quero contar pra vocês da experiência que eu tive no meu primeiro dia de trabalho aqui em Portugal. Diga-se lá de passagem que não foi uma experiência assim muito boa, né? Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porque a gente chega meio sem noção aqui no país dos outros. E ainda arranja confusão, foi o meu caso. Eu cheguei aqui em Portugal e a primeira coisa que eu fiz, eu não passeei, eu não turistei, nada disso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, pra ficar de verdade, porque eu já tinha vindo antes aqui pra conhecer o país e tal. E quando eu vim aqui, decidi realmente ficar, eu falei assim... Não, eu vou conseguir um trabalho rápido, porque eu não quero ficar à toa. Mesmo porque eu quero ter contato, né, com o povo daqui, com os portugueses e tal. Então, eu não vou turistar, não vou fazer nada disso. Quando eu chegar, vou começar logo a trabalhar. E foi isso que aconteceu. O primeiro trabalho de uma aspirante, vamos dizer assim, uma aspirante imigrante, foi num lar de idoso. E por sorte minha... O azar. Eu consegui um trabalho num lar de idoso que ficava Frente à minha casa, em frente ao meu apartamento. Então, pra mim, foi um prato cheio. Só que eu não conhecia o lar. E eu nunca tinha trabalhado em lar de idoso. Minha profissão não era essa. Então, como o lar ficava em frente ao prédio onde eu morava, e era um lar de idoso que tem muito aqui em Portugal, que é tipo assim, a pessoa tem uma casa ou a pessoa aluga uma casa e transforma aquela casa num lar de idoso. Nesse caso, esse lar de idoso era um apartamento que a dona transformou 2 andares do apartamento em um lar de idoso. Meio que estranho, né? Tinha uma área meio restrita, tinha muitos idosos e a área era muito pequena. Assim que eu cheguei nesse lar de idoso, no primeiro dia, aliás, eu fui no dia anterior para poder fazer entrevista e tal, né? Conhecer a dona ou a assistente social, que é a pessoa responsável pelo lar. E eu fui lá, fiz a entrevista, só que foi no andar de baixo. Então eu conheci mais ou menos o lar, parecia que era uma coisa assim muito escondida. Eu não sei se vocês vão me entender. Então é tipo assim, o lar ficava no 2º andar de um prédio de 4 andares. Então imagina, um prédio de 4 andares, onde 2 andares era do lar. Ela fez uma modificação naquele lar, ela fez algumas adaptações naquele lar para poder passar pelos fiscais, acredito eu, segurança social, essas coisas. Então ela modificou um pouquinho o lar para ficar habitável, vamos dizer assim. Mas o lar era um lar assim muito carente. Deu pra perceber, né? O chão era o piso, no caso, não era piso frio, nem era madeira, era tipo de um vermelhão. Eu não sei se vocês vão entender. É um cimento e depois passado uma cor por cima. Então era mais ou menos assim. O lar tinha mais ou menos uns 8 quartos, né? E tinha uma cozinha muito pequenininha e tinha uma área um pouco maior, que era assim uma sala muito grande, onde ela colocou vários sofás na sala, onde os idosos saíam dos seus quartos e iam para essa sala e ficava simplesmente, gente, o dia inteiro nessa sala. Fiz a entrevista lá e ela falou assim, ó, começa no outro dia. Eu me sujeitei a receber menos de um salário mínimo para trabalhar o dia todo. Eu pegava de 7 e saía às 4, eu acho, de 7 às 4. E ganhava menos salário mínimo. Mas o que eu queria mesmo era ter essa experiência, né? Trabalhando num lar de idoso para ver como é que é. E depois ir para outros lares ou para outro lugar. E no primeiro dia de trabalho, estava eu lá. Tinham 4 funcionárias, todas elas mais velhas do que eu. E olha que eu já sou uma idosa, né? Bem, não importa, a ideia é... Mas eram assim, senhoras mesmo, de 60 anos, uma acho que de 58, enfim, eram 4 senhoras. E tinha uma senhora que era mais ou menos a supervisora, né, da gente. E eu cheguei lá, ninguém me ensinou nada, ninguém me explicou nada como é que era, ninguém falou assim, Senhora, você vai ter que fazer isso. e eu, entendeu, garimpando. Eu não sei se você já passou por essa experiência, né, de chegar num trabalho e ninguém te explicar nada e você ficar atrás da pessoa igual um cachorro louco.
procurando informação, perguntando, dando uma de chata. Eu não sei se você já passou por isso. Se você já passou, comenta aqui embaixo. Nesse primeiro dia, ninguém me explicou nada. Eu cheguei lá às 7 da manhã, cheguei tranquila, porque o prédio era em frente à minha casa, então eu fui tranquilamente, já fui uniformizada. Cheguei lá, era hora de tirar os idosos da cama. Então eu perguntava: então, o que eu vou fazer agora? E ninguém me falava nada. Ah, me siga. Fica perto de mim. Mais ou menos ela falou isso. Cola comigo e você vai olhar o que eu vou fazer, então faz também. Foi mais ou menos isso. Eu não recebi ordem nenhuma. Já achei estranho, né? Mas tudo bem. Entramos no primeiro quarto, onde tinham 2 camas, né? Uma de uma senhora muito debilitada mesmo, não levantava nem da cama. E a outra de uma senhora mais ou menos que conseguia levantar da cama. A senhora debilitada, ela estava muito cheia de xixi na cama, toda, né, suja e tal. E o quarto, gente, fedia muito a xixi, mas muito mesmo, muito. E era inverno, então elas não queriam abrir a janela pra poder entrar um arzinho, alguma coisa assim. Mas o quarto, ele fedia tanto a xixi, mas tanto, que chegava a arder meu olho. E então eu já levantei a orelha e falei assim: senhora, a higiene aqui já não é tão legal. Então, poxa, esse quarto deve estar fechado o dia inteiro, nunca devem abrir essa janela. Então eu na minha cabeça, não falei nada, mas eu na minha cabeça já imaginando isso. A higiene aqui é precária. Então eu coloquei as luvas, tal, né, pra fazer a higiene na senhora debilitada. E quando eu levantei assim o cobertor, ela não dormia de edredom, ela dormia de um cobertor. Nossa, a situação ali, gente, é assim, socorro Deus, de sair realmente correndo. A senhora estava muito urinada, a senhora estava muito... o estado dela era deplorável, porque ela estava toda assada. Gente, vocês não têm noção de como essa senhora estava. E o pior, não tinha material para cuidar dela. Uma pomada, tipo pomada hipoglós, e a senhora não levantava da cama, então tinha que dar banho, né, na cama, banho de leito. Eu sozinha não poderia fazer isso mesmo, porque eu nem tinha essa experiência. Eu tinha mais ou menos uma experiência. Meu pai ficou acamado muitos anos na cama, então minhas irmãs são enfermeiras, então eu sabia como manusear, eu sabia como fazer a higiene, mas, né, não sei, de repente eu tava fazendo de um jeito e não era esse jeito, era outro jeito, enfim. Não recebi nenhuma orientação. E a senhora que estava comigo tratou logo de cuidar da outra. Foi muito espertinha, né? Tratou de cuidar da outra senhora porque era uma senhora independente. Já levantava da cama, já ia assim, sozinha pra casa de banho. E eu falei assim: ah, quer saber? Vou cuidar dessa senhora aqui, seja o que Deus quiser. Vou cuidar da higiene dela. Era uma senhora que também, gente, estava amarrada aos pulsos. E eu perguntei pra minha colega: por que essa senhora tá com os pulsos amarrados? Ah, tem que estar com os pulsos amarrados, senão ela arranca a fralda, senão ela faz muita coisa. Eu falei: tudo bem. Desamarrei o pulso dela, não vi nada disso, nenhuma resistência, né, da parte dela, de qualquer coisa assim. E então comecei a fazer a higiene nessa senhora. E, pasme, fazendo a higiene chorando mesmo, gente. A senhora estava muito debilitada, estava muito machucada nas partes íntimas dela, estava muito assada. E eu fui e preparei todo o material com as vasilhas, uma vasilha com água, a outra vasilha com água e sabão líquido para eu poder fazer. Procurei ali uma esponja, não achei a esponja para cuidar da senhora, então eu perguntei para minha colega onde é que tem esponja. Ela falou simplesmente que não tinha, que eles usavam uma toalhinha essa que estava completamente contaminada, porque era uma toalhinha que outros idosos utilizavam. Então ali já foi assim um acúmulo de absurdos e que infelizmente acontece em muitos lares aqui em Portugal. E eu fiz da melhor maneira possível. Eu tentei higienizar aquela toalhinha, eu mergulhei a toalhinha no álcool para poder, para poder amenizar, gente, aquela situação. Eu deixei a senhora um pouquinho sozinha, claro, com toda a segurança, levantei aquela parte da cama e fui resolver os outros problemas daquele banho, né? Peguei a toalhinha, fiz a higiene, peguei o sabonete, enfim, trouxe tudo pro quarto. Tentei fazer da melhor maneira possível, porque não tinha material pra gente trabalhar. Isso daí é muito triste, que esses lares, a direção não cobra barato
cobra caro até para as famílias, para o idoso estar naquele lar. Eles recolhem também a aposentadoria do idoso, que já vai direto para o lar. A Segurança Social paga diretamente para o lar a aposentadoria daquele idoso e a família também dá uma quantia de dinheiro. Segundo o lar, porque eu fui lá reclamar logo no primeiro dia, né? Depois que eu dei o banho naquela idosa, segundo a direção, falou que o material de higiene é de total responsabilidade da família do idoso. Eu já fiquei assim, é a família que tem que dar? Ok, eu concordo, a família que tem que dar. Só que a família, muitas das vezes, leva sim, porque eu já trabalhei em outros lares, a família leva um material de higiene, como sabonete, fraldas, principalmente fraldas geriátricas, todo material de limpeza, desodorante, para aquele idoso se manter naquele mês, né? Todo mês a família, ou é por mês ou 15 dias, enfim, conforme a família queira. Só que muitas das vezes, gente, prepare aí a revelação, porque eu vou revelar uma coisa que você que mora aqui em Portugal provavelmente deve já até saber o que eu vou falar. Muitas das vezes, gente, é usado muita fralda em um paciente, ou o idoso precisa, ou faz, né, toda hora xixi ou necessidades, e a fralda acaba. E quando a fralda acaba, o que o profissional faz? Vai lá no outro idoso que faz pouquinho xixi e pega a fralda emprestada do outro idoso. Isso acontece muito nos lares de idosos. O profissional vai lá e pega e muitas das vezes esquece de repor aquela fralda quando a família daquele idoso que está sem fralda chega com fralda. Então, aquele profissional esquece de levar a fralda de volta e fica faltando pro outro. Bom, cuidei daquele idoso, daquela idosa, era uma idosa, né? Dei o banho, ficou cheirosinha, ficou limpinha, mesmo na precariedade de material, precariedade de material de limpeza também daquele quarto. Eu tentei dar o meu melhor, porque, sabe, poderia ser um parente meu, poderia ser uma mãe. Então eu sempre pensava assim, eu tô aqui para cuidar do idoso, então eu vou dar o meu melhor. Então eu vou cuidar da melhor maneira possível. E assim, é uma satisfação muito grande quando você vê aquele idoso cheirosinho. Porque, gente, vira criança mesmo, o idoso vira criança. E eu fiquei assim, muito feliz naquele dia, antes de ser mandada embora, daquele lá. Eu fiquei muito feliz por ter cuidado daquela idosa, deixado ela em condições humanas. Preste atenção, condições humanas. Aquela idosa parecia que, sabe, o olhinho dela brilhava assim, olha, quando ela me olhava. Ela gostava de se relacionar comigo. Gostou, né? Porque só foi um dia. E ela ficou muito feliz, a gente via, né, no olhar dela que ela estava sendo bem tratada, pelo menos por mim. Então eu troquei toda a roupa de cama dela, mesmo deitada. Eu, sabe, virava ela de um lado para colocar o lençol, virava do outro. E ela não reclamou. Inclusive a colega de quarto lá, a minha colega que estava cuidando da outra idosa, perguntou: nossa, mas ela não reclamou? Nossa, mas ela não cuspiu na sua cara? Nossa, mas ela não te beliscou? Eu falei, não. Ela não me beliscou, ela não reclamou, ela não cuspiu na minha cara, não fez nada disso, ao contrário. Ela até deu um sorriso pra mim. Deve ser pelo tratamento que eu fiz pra ela, tratamento humano como deve ser. Então eu dei aquela resposta pra minha colega que já ficou, não gostou, reclamou. Poxa, no primeiro dia já tá falando assim. E era uma portuguesa. Cuidei daquela idosa, depois ajudei ela a cuidar da outra idosa. E quando a gente cuidou da outra idosa, a gente tinha que levar aquela idosa para aquela sala que eu falei, aquela sala grande, onde os idosos ficavam o dia inteiro sentado ali naquele sofá. Idosos independentes, né? Idosos já se levantavam, mas que dependia da nossa ajuda para pegar uma água, para conversar, para dar atenção. Enquanto os idosos estavam sentados naquela sala, mais ou menos uns 20 idosos, a gente ia nos quartos e arrumava aqueles quartos. Como eu era a novata, eu então fiquei encarregada de limpar todos os quartos e a área exterior, a área de fora, vamos dizer assim, daquele lá. A coordenadora falou: olha, você vai ali naquele quartinho ali e você pega o balde, a vassoura, a esfregona, que eles falam aqui, o balde com a esfregona, para limpar todo o quarto. Aí eu falei, tudo bem. Só que, gente,
Eu procurei o desinfetante, não tinha. Eu procurei uma lixívia, que é água sanitária, que é a única coisa que serve para desinfetar tudo, matar germes, bactérias, não tinha. Procurei um produto de limpeza, não tinha. O que tinha, gente, era uma garrafa de Coca-Cola grande assim, vazia, que eles colocaram uma misturinha de um produto. Só que essa misturinha de um produto que eles não quiseram falar pra mim, não era nada, era uma água, era mais água com nem cheirinho tinha. E eu perguntei então, olha, desse jeito não vai dar pra trabalhar, porque tipo assim, não tem nenhum desinfetante, não tem nenhuma água sanitária, lixívia no caso, como é que eu vou desinfetar o quarto, né? Pro quarto ficar, né, minimamente cheirosinho e tal, pro idoso, né? E realmente não tinha. E eu descobri que o único dia que eles colocavam um cheirinho, uma coisa melhor pra limpar o quarto era dia de visita, que era o dia de domingo e dia de sábado, final de semana. Eles então transformavam aquele lá, tipo, colocavam flores naturais, limpava bem o quarto, mas dia de semana não acontecia isso. Eu reclamei e elas não gostaram e começou a acumular um monte de coisas. Terminei o meu serviço todo, arrumei as camas com lençóis muitas das vezes rasgado, e a roupa de cama quem entregava também era as famílias, não era o lar, que eu reclamei. Olha, aquele lençol tá rasgado, aquela roupa de cama tá rasgada. Ah, quem tem que ver isso é a família. Tudo bem, quem tem que ver isso é a família, mas o lar tem que entrar em contato com a família, porque a família não sabe. Muitas das vezes, o que os lares precisam usar era um campo impermeável, vamos dizer assim. Que o campo que eu falo é um tipo de um lençol de TNT impermeável que se coloca antes de colocar o lençol, para não passar, né, pro colchão. E aquele campo também tem que colocar em cima do lençol para não passar o xixi pro lençol. E quando chegou a hora do almoço, olha essa, gente. Na hora do almoço, tinha uma cozinha muito pequenininha. Então, eles não faziam comida lá. A comida vinha de fora, nas quentinhas. O que a gente fazia? Colocava todos aqueles idosos que estavam praticamente desde de manhã, desde 8 horas da manhã, sentado naquele sofá, com probabilidade de ter uma escara ali, porque ficava o dia inteiro sentado ali e só xixi na fralda, e só xixi na fralda. Inclusive eu perguntei assim para uma das colegas: mas vem cá, vocês não levantam um idoso para trocar a fralda de repente? Esses idosos, eles podem andar. Vamos caminhar um pouquinho até o banheiro, até a casa de banho, tirar a fralda, deixar ele fazer xixi, deixar ele fazer a necessidade dele ali, né, no vaso sanitário, depois colocar a fraldinha e deixar ele sentadinho, já que não tinha pra onde ir naquele lar, né, porque não tinha um jardim, não tinha nada pra eles tomarem sol. Pelo menos a gente levanta. O quê? A gente já tem muito trabalho aqui. Não, a gente não vai fazer isso não. Pegar um por um, esses idosos todos aqui, a gente vai pegar. Falei, sim, não é o seu trabalho? Você não é paga pra isso, pra cuidar? Então, pega um por um, nós somos 4. Uma pega um por um e leva lá na casa de banho. Não, mas se quiser fazer, ó, pode fazer, porque eu não vou fazer. E eu fiquei assim, caramba. E assim eu fiz. Peguei um por um, fui levando. E naquele dia, realmente, eu já tava já por aqui, levando eles toda hora pra casa de banho, ninguém me ajudando, as senhoras não me ajudando. E teve um dado momento ali, já no final do dia, em que uma senhora queria ir realmente na casa de banho, porque ela já estava já fazendo ali a necessidade dela na fralda, e a senhora cuidadora, colega minha, chegou e deu um tapa nela, porque ela segurou no braço da colega, a idosa segurou: por favor, preciso ir na casa de banho, preciso fazer minha necessidade. Ela me larga e deu um tapa, e quando eu olhei isso, na mesma hora, eu fui, o quê? Por que você tá fazendo isso com ela? Tá batendo nela? Ah, ela é assim, meio Eu abusada. falei, abusada? Ela não é abusada. Ela quer ir fazer suas necessidades lá. E eu arranjei uma confusão, uma briga. Eu falei, me estressei ali. A diretora veio, eu expliquei pra ela o que aconteceu, que ela tinha batido na idosa. E a diretora não acreditou em mim, porque ela estava ali muitos anos, aquela funcionária estava ali muitos anos, e que eu estava arrumando confusão desde o início, desde as 7 horas da manhã eu estava arranjando a confusão. E ela falou na minha cara, eu fiquei indignada na mesma hora, já era o final do expediente. Na mesma hora ainda falei assim: Eu vou denunciar
denunciar vocês. Eu vou ligar pro número que eu sei que existe aqui em Portugal e vou denunciar esse lar. E assim eu fiz. No outro dia, então, eu peguei o telefone e liguei para um órgão responsável aqui em Portugal que existe. Eu fui mandada embora, escorraçada. Aí assim, graças a Deus que fui mandada embora. De experiência boa, eu não tenho nenhuma desse lar. No outro dia, liguei, denunciei o lar. Felizmente, isso funciona aqui em Portugal. O lar foi fechado, mas meses depois, o lar tá ali, gente. Abertinho da Silva. Se você conhece algum lar que funciona dessa forma precária, denuncia. Que pode ser parente seu, pode ser um pai, uma mãe. O que eu quero dizer para vocês também é o seguinte. Claro, quando a gente vem morar em um país que não é o nosso, em outro país, né? Nós temos que nos adaptar à cultura desse país. Nós temos que nos adaptar ao modo de ser daquele país, das pessoas daquele país. Mas no meu caso, ali foi maus tratos. No meu caso, foi um trabalho em que era um absurdo em cima de outro absurdo, tratando-se de pessoas, tratando-se de ser humano. Eu jamais poderia concordar com aquilo que eu vi naquele lar. Agora eu quero saber de você, qual é a sua experiência, qual foi a sua experiência trabalhando em lar de idoso. Conta pra mim que eu tô curiosa pra saber como foi. Escreve aqui nos comentários pra não só eu saber, mas pra outras pessoas também ficarem sabendo de como é um trabalho num lar de idoso. Se você ainda não é inscrito aqui no Elaine de Portugal, tá esperando o quê? Inscreva-se no canal. Se você é inscrito, então, ó, deixa o seu like. Se você não é inscrito também, deixa o seu like para que o YouTube distribua os meus vídeos para muito mais pessoas ficarem sabendo dessas experiências, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, viu?